Jonas capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. A palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Versículo número 3. Entretanto Jonas decidiu, repita comigo a palavra, decidiu fugir da presença do Senhor e partiu em direção a Tarsis, isto é, Jaspe, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto para zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Contudo, o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Vai lá no 4:10 agora. Jonas tem 4 capítulos, 4 versículo 10. Entretanto, Jonas ponderou-lhe: ora, Jonas, tem compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizesse crescer, nem a podasses. Ela simplesmente nasceu numa noite, na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos, habitantes, que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena ou misericórdia dessa grande cidade? Amém, irmãos? Capítulo 1 de Jonas, ele vai nos falar sobre um chamado de um profeta. Vai falar sobre a desobediência de um profeta. Vai falar sobre a fuga de um profeta e sobre as consequências dessa fuga. Capítulo 2, nós vamos ver que ele já está dentro de um peixe, que é uma consequência. Ele vai fazer uma oração desesperadora. Ele chega a fazer um voto. Depois tem o livramento e a misericórdia de Deus. No capítulo 3, nós teremos um novo chamado. Ou seja, a segunda chance. O Deus que nos dá a segunda chance está aqui hoje. O Deus que tem tido misericórdia das nossas vidas e nos dado outra chance, Ele está aqui de novo. E se você olhar no retrovisor, nós amanhã entraremos no mês de dezembro, e se você olhar no retrovisor, lá para o mês de janeiro, e começar a lembrar de todos os meses, e fazer uma reflexão de tudo que passou nesses meses, e você conseguisse fazer uma autoanálise de você mesmo, e ver quantas vezes você fez a tua vontade, quantas vezes você não fez a vontade de Deus, quantas vezes você foi Jonas. Isso eu só estou falando desse ano, eu não estou nem falando dos outros. Porque todo mês a gente toma ceia. Nós vamos fazer a última ceia do ano. E no momento que a gente faz a ceia, a gente lê um texto que vai dizer para nós todos nos analisarmos a si mesmo, né? É uma reflexão no momento da ceia para poder tocar no santo,
não tocar de uma forma profana, como tantos estão tocando, como tantos estão fazendo. Mas eu te convido nessa noite a você voltar um pouco nesse tempo e começar a se analisar a si mesmo, porque assim como eu quis ser Jonas esse ano. Eu por um momento, pastor de vocês, quis ser Jonas, quis teimar com Deus, quis colocar Deus na parede, porque o texto que nós estamos pregando, o texto que nós lemos, a passagem bíblica dessa noite é sobre alguém que, diferentemente de muita gente que tem dificuldade de entender a voz de Deus, ou de saber quando é Deus que está falando, porque não tem discernimento. E pasmem os irmãos, porque tem gente assim, mas também tem gente, e pasmem de novo os irmãos, que tem gente que ouve a voz de Deus, tem intimidade com Deus, mas não faz o que Deus quer, faz o que Ele quer, assim como Jonas. E a gente costuma fazer isso, a maioria das vezes, é por impulso. A maioria das vezes que as pessoas acabam metendo os pés pelas mãos, como diz no popular. A maioria das vezes que as pessoas saem da direção de Deus, saem do caminho que Deus já trilhou para você, porque o caminho que Deus trilhou para você, Ele é poderoso para saber até o que vai acontecer. Por isso você vê tanta gente passando vento, passando tempestade, tanta gente passando dificuldade, por quê? Porque decidiu fazer do seu jeito, porque não teve o tempo para quê? Para consultar Deus. E fora aqueles que quando consultam o que Deus fala, refala, fala de novo. Ele ora todo dia o Pai Nosso, e quando ele ora o Pai Nosso, ele fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele ora direitinho, mas na hora de colocar em prática, ele faz ao contrário. Ele faz que seja feita não a tua, mas a minha vontade aqui na terra. Pode fazer a tua no céu, Senhor, porque aqui na terra quem manda sou eu. É Jonas. É Jonas. Eu, quando chegou o mês de fevereiro, numa turbulência que eu estava, eu ia ser Jonas. Eu, quando chegou março desse ano, eu ia ser Jonas. Quando chegou abril desse ano, eu ia ser Jonas de novo. Porque eu falei: Senhor, como é que pode? Como é que pode toda essa tribulação que eu estou passando, toda a dificuldade que eu estou passando, tudo que eu tenho passado, Senhor? E ter que me preocupar com o aluguel da igreja, porque não entrava o dinheiro. Um monte de gente que dizimava para de dizimar, um monte de gente que ajuda para de ajudar, do nada. Eu falei: Senhor, agora que era hora de eu poder pegar alguma coisa, Senhor, depois de 10 anos, agora que eu estou precisando. Mas Deus não deixou faltar nada. Em tão pouco eu tive que pegar alguma coisa. E pelo contrário, eu estava falando ainda essa semana, de todas as coisas que era para fazer esse ano, a única coisa que eu não consegui fazer foi a escolinha. Mas eu não sei, o ano ainda não acabou. Porque eu faço um planejamento. Tem gente que acha que eu não faço, mas está aqui no meu celular. O que nós vamos fazer de benfeitoria na igreja esse ano? Está aqui. E foi a única coisa que faltou até agora. Quase que nós fazíamos esse mês, do mês passado para cá, mas não deu. Então eu ia dar uma de Jonas, porque na minha mente, na minha cabeça, falei: melhor fechar. Os gastos que eu estou tendo para estar indo para lá, eu não vou ter. Aí Deus manda alguém para falar comigo. Aí Deus manda alguém para falar comigo em maio. Demorou 4 meses eu querendo ser Jonas, irmãos.
passando um sofrimento danado, chorava. Quando foi em maio, entrou uma mulher no meu carro, vocês sabem da história. E uma das coisas que ele falou: aquela obra lá que eu te dei, aleluia, para você tomar conta, não é para você fechar, é para você continuar. Eu não contei nada para a mulher não sabia de nada. Por quê, irmão? Dificilmente, raramente você vai ver uma igreja lucrativa financeiramente fechar. Mas obra que é levada a sério, que a gente soa para manter as coisas em ordem, muitas delas acabam fechando. A pandemia aconteceu muito disso. Hoje muitos procuram as igrejas que dão um conforto em vez de palavra. Igrejas que vão dar nada contra, irmão. Se a gente puder ter, a gente vai ter. Mas eu ainda fico com a palavra. Eu ainda fico com a palavra. Então, irmãos, Jonas, ele tem uma missão. Jonas é dado uma missão para Jonas, meu Deus, para que ele vá pregar para um povo, para que Jonas leve a mensagem para um povo. E não era uma mensagem de receba a vitória, não é uma mensagem de receba uma bênção, não. É uma mensagem de destruição, é uma mensagem de arrependimento. E é o primeiro profeta, é a primeira pessoa que eu vejo pregar. E na verdade, primeiro ele não vai. Por quê? Porque ele não vai. Porque ele não gosta daquele povo. Só que, enquanto o profeta não gostava daquele povo, Deus estava preocupado com a salvação deles. Deus estava preocupado em dar uma chance para eles antes de destruí-los. Assim como hoje em dia, irmãos. Assim como hoje em dia, porque a gente prega o que? A gente prega que Jesus vai voltar, que Ele vai buscar a igreja. Pregamos para que você venha guardar o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Mas o importante é ter o nome escrito no livro da vida. A gente prega para que você lute por isso, para que o teu nome esteja sempre escrito no livro da vida. Porque senão, irmão, senão vai ter destruição para a tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Jonas, em vez de fazer o que Deus mandou, de pregar para Nínive, Jonas vai pegar um navio, vai pagar passagem e ir para Tarsis. Interessante que é bem frisado, ele está tentando fugir da presença de Deus. Então eu quero que você entenda nessa noite: todas as vezes que você tomar decisões por você próprio, todas as vezes que você tomar decisão na tua vida sem consultar ao Senhor, de uma forma ou de outra, você está se afastando da presença de Deus. Você está se escondendo de Deus. Está tentando escapar da presença do Senhor. Versículo 4, a Bíblia vai dizer o que? Que Deus vai soprar um vento sobre o mar. Onde estava quem? Jonas. Um vento, uma tempestade forte, tão devastadora, que a Bíblia vai dizer que o barco ameaçava arrebentar-se. Então fica imaginando as ondas batendo de uma forma tão forte, só que Deus não deixava quebrar. Deus tem o controle sobre tudo, irmãos. Deus tem o controle sobre tudo e sobre todas as coisas. A Bíblia diz que todos os marinheiros, todos aqueles que estavam no barco, eles vão começar a clamar ao seu próprio Deus, com letra maiúscula, minúscula. Os deuses deles, tinham muitos deuses. A maioria acredita que tinha um Deus para o mar, um Deus para a lua, um Deus para cada estrela, cada um, né? Então eles começam a clamar, 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 clamar. E quando chega no versículo 5, a Bíblia vai dizer que aquele que está fora da presença de Deus, que está se afastando da presença de Deus, ele dormia profundamente. Jonas dormia profundamente.
típico de quem está longe da direção de Deus. Já está adormecido, a casa está caindo, mas ele não está mais nem ligando. Ele não tem mais sensibilidade espiritual. Ele não consegue mais sentir as coisas que estão acontecendo em volta dele. Só que o capitão vai acordá-lo, vai ficar pasmo com ele, porque como é que você consegue dormir numa situação dessa? E vai falar: faz o mesmo que os outros marinheiros. Levanta aí e começa a clamar ao seu Deus. E diz ainda: quem sabe assim ele não tem a misericórdia de nós. Aí, irmãos, ó, sabe que eu já preguei essa palavra algumas vezes. Até aqui no capítulo 6, no versículo 6, Jonas ele teve a oportunidade de falar com eles. Falar: olha, tudo isso que está acontecendo, a culpa é minha. Ele era profeta, irmãos. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas precisou os marinheiros tirar sorte, fazer uma reunião para saber por que o barco está afundando. Isso me preocupa. Por quê? Porque Jonas teve a oportunidade de assumir a culpa, mas fez uma reunião, tirou sorte para descobrir quem ia cair. E adivinha quem caiu? Em Jonas. Ou seja, o barco está afundando, o barco está indo a pique, a tempestade está cada vez mais forte. Ele tem a oportunidade de falar: ó, é o seguinte, muda a direção do barco. Ó, isso é o que estou falando. Muda a direção do barco, volta, porque eu vou pegar outro e vou para onde Deus mandou eu ir. Mas só que ele não faz. Sabe o que Deus está falando? Tem gente que está indo, está na tempestade, está indo de frente a uma tempestade ainda pior, e não quer tomar uma outra direção, a direção que Deus mandou. Isso é trágico, irmãos. Isso é trágico para a gente. Aleluia. Ele não assumiu. E é típico de quem está dormindo não assumir. É típico de quem está dormindo não assumir aquilo que fez ou que deixou de fazer. A Bíblia diz que eles tiraram essa sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E aí vem os questionamentos daqueles marinheiros, do capitão do barco. Vai declarar, vai perguntar, fazer algumas perguntas a Jonas: quem és tu? Porque essa tragédia veio em cima de nós. De onde você vem? Qual povo você pertence? E Jonas vai responder dizendo: eu sou hebreu. Temo ao Senhor Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar, que fez a terra. Isso vai causar horror, temor naqueles homens. Eles vão repreender Jonas e dizer: o que fizeste conosco? Eu vejo o capitão olhando para Jonas: o que você fez com a nossa embarcação? Nós vamos todos morrer aqui agora por causa de você. O barco vai afundar e a culpa é tua. Por que, irmão? Não pensa não. É porque revela, é porque prega, é porque dança, é porque faz isso, é porque faz aquilo. Mas se não tiver na direção de Deus, é só peso para a igreja. É só peso. E peso num barco, você vai ter que remar pelo aquele peso. Porque normalmente ele está no barco, mas está dormindo. Ele está no barco, mas está adormecido. Ele está no barco, mas não quer cooperar. Ele está no barco, mas não quer ajudar. Ele está no barco, mas não colabora em nada. Vira peso morto, peso adormecido. É isso que vira. Quando você olha para uma embarcação, mesmo que não tiver tempestade, e você vê que ela tem muita dificuldade para sair do lugar, é porque tem peso morto ali dentro.
É porque tem gente que está pesando, tem gente que não está fazendo. Aleluia! Deus está falando aqui hoje, irmãos. Deus está falando através da palavra. Jonas respondeu que ele era hebreu, quem ele adorava, de onde ele veio. Os homens já sabiam que ele fugia do Senhor. Ele já tinha contado. Só que o mar continuava cada vez mais revolto. E aí, irmãos, você vê que não eram homens maus, você vê que não eram homens ruins, porque eles vão perguntar: o que devemos fazer? Eu não sei você, mas o nosso impulso, talvez nessa altura ele já estava lá dentro da água, antes de falar qualquer coisa. Já que é tu, vamos jogar você na água, irmão. Já que é tu que está dando problema, é melhor você ir embora. Irmãos, eu tenho 11 anos aqui de ministério, vai para 11 anos. Eu nunca mandei ninguém embora, irmãos. Eu nunca virei para ninguém, falei, vai embora. E eu já tive aconselhamento de pessoas virar para mim e falar assim: melhor ir embora, pastor. Eu falei, não, eu não vou mandar ninguém embora. Porque se Cristo aceitou a mim, se Cristo me aceita do jeito que eu sou, cheio de defeitos, cheio de falha, cheio de querer ser Jonas esse ano, Deus teve misericórdia da minha vida. Porque Deus poderia ter feito algo comigo, irmãos. Eu estava mexendo com a obra dele, os meus pensamentos. Eu não saí falando para ninguém, eu não saí na internet falar com ninguém, eu não fiquei em zap falando com ninguém, mas eu falava com Deus. Eu questionava a Deus, eu brigava com Deus, desesperado. Hoje de manhã eu fui louvar antes da pastora Gisele pregar, e Deus me tomou naquele altar, e Deus me transportou em espírito para o dia da cirurgia dela. Foram as horas mais longas da minha vida. 6 horas foi a cirurgia, mas eu fiquei desde as 2 da tarde, ou seja, de 10 a 12 horas querendo saber notícia e não sabia de nada. Eu no saguão do hospital, naquela parte de baixo do salão do hospital, quem foi sabe, umas poltronas parecidas com essa, e volta e meia eu me ajoelhava e orava, no hospital católico, e eu não estava nem aí, e orava, chorava, acreditava. Tinha um momento que eu pus o joelho no chão e falei: Senhor, ela morreu, sozinho, eu e Deus. Mas Deus estava me moldando, Deus estava trabalhando também em mim. Deus teve misericórdia de mim. E aí a maioria de vocês sabem que o próprio Jonas aconselhou eles a lançar ele ao mar, porque aí a tempestade haveria de parar. Versículo 13, presta atenção no versículo 13, depois você lê, ó. Contudo os homens ainda esforçavam-se ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Aí eles vão suplicar ao Senhor, e aqui já é um Senhor com letra maiúscula, que eles já sabem para quem eles estão dirigindo a oração. Aleluia. Ó Senhor, eis que nós te rogamos, não nos deixei morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes como te aprouve fazer. Então pegaram Jonas e jogaram ele no mar. E assim que a tempestade ela parou, esses homens eles vão sacrificar, esses homens vão adorar a Deus. É o primeiro avivamento dessa palavra. O primeiro avivamento dessa palavra vem até na desobediência do profeta. É interessante isso.
Capítulo 2, como eu já disse, Jonas ele vai o quê? Ele vai orar. Ele vai orar. Jonas ele vai orar. Mesmo sendo desobediente. E eu esqueci de dizer, mas enquanto houver gente desobediente no barco, ele continuará afundando. E a tempestade não passa. Mas quando o desobediente sai do barco, quando o desobediente sai do barco, foi só o desobediente sair do barco, a tempestade parou. Vê quem você está convidando para entrar no teu barco. Vê quem você está chamando para dar uma carona. Vê quem você está chamando para pôr na tua mesa. Vê se você não está pondo gente desobediente, que a tempestade pode chegar a qualquer momento. Pastor, está na Bíblia. Porque foi só o desobediente sair que a tempestade passou. Você está percebendo que as coisas não estão dando muito certo, não está tendo jeito. Está percebendo que a embarcação está em ordem, mas só vem tempestade, vento contrário. Você olha, parece que está tudo em ordem, mas só vem tempestade, só vem vento contrário. Começa e não termina, fala que vai fazer e não consegue fazer, rema, mas a embarcação não sai do lugar. Pode ter certeza, tem gente desobediente no teu barco. Tem gente desobediente no teu barco. Obediência é primordial, obediência é princípio, obediência agrada a Deus. Melhor obedecer do que sacrificar, diz o Senhor nessa noite. Crente obediente tem leveza, irmão. Crente obediente tem leveza. Deus é maravilhoso. Crente obediente tem leveza. Crente desobediente traz peso para ele e para quem está perto dele. Oh meu Deus. Interessante que eu falei que Jonas ele não assumiu, né? Mas ele pagou para ver. Ele podia ter assumido, ele pagou para ver, porque a hora que tira a sorte está pagando para ver. Ele deu, vai tirar a sorte, peraí, é comigo. Quem já passou por isso aqui na escola? Se não falar quem é, todo mundo vai pagar por isso. A professora, sim ou não? Quem já passou por isso? Quem fez? Nossa, eu não posso falar isso aqui. Quem fez a besteira lá na sala de aula, só para vocês entenderem, ele fez e ficou quietinho. Chegou antes da professora entrar e escreveu no quadro lá: a professora é chata. Aí a professora entrou. Quem foi? Quem foi que falou mal do pastor aqui na igreja? Quem foi? Ah, ninguém vai falar não. Ah, ninguém vai falar? Então tá todo mundo de banco. Ai, que delícia. É assim ou não é? É desse jeito. Aí vai pagar para ver. Vamos sortear. E ele deixou sortear, irmão. Um profeta deixou sortear. Será que ele não sabia que a mão de Deus estava ali? Será que ele não sabia que aquela tempestade, quem mandou foi Deus? O vento, quem mandou foi Deus? Se acovardou. Sabe, irmãos, eu posso, talvez, eu não vou perder em nome de Jesus. A gente não sabe, mas eu tenho fé que eu vou ser salvo. Eu tenho fé que minha família vai ser salva. Eu tenho fé que essa igreja vai ser salva. A gente luta para isso. Mas uma coisa eu sei: eu não vou deixar de ser salvo por ser covarde. Deus não me levantou para ser covarde. Me acusam, falam de mim de tantas coisas, mas de ser covarde não. De se acovardar diante as situações não. E
olha que eu até tentei, mas Deus não deixou. E quando eu estava no meu limite, que eu chegava aos domingos aqui para pregar e chorava, e sentia falta de ar. Quem lembra disso? É como eu disse, Deus usou alguém, irmãos, de Deus para falar comigo. Não é esses revelamentos por aí não. Nessas coisas de outro mundo que tentam colocar na cabeça das pessoas. Às vezes, irmão, a gente tem medo. Eu não tenho medo de que ninguém saia daqui, mas eu tenho medo que você saia fora da direção de Deus. Que você saia numa situação que vai atrapalhar a tua vida espiritual em primeiro lugar, porque eu sou responsável por ela sim. Aleluia. Jonas, irmão, Jonas ele começa a ser muito menino, porque além de estar fora da presença, a hora que tem oportunidade de assumir, ele não assume. O evangelho precisa de pessoas corajosas, pessoas que erram. Davi errou, mas quando chega o Salmo 51, ele se rasga. Não tire de mim o teu espírito, Senhor. Ele está arrependido. Aqui ninguém é santarrão não, irmão. Eu também erro, acabei de confessar para os irmãos. Foi um erro meu pensar dessa maneira. Uma coisa é você pensar, mas Deus já sabia. Outra coisa é eu sair espalhando por tudo quanto que é lugar aí as coisas. Está em dificuldade? Ore. Está em dúvida? Ore. Aleluia. Peça a direção de Deus. Não faça as coisas da tua cabeça. Meu Deus. Jonas prega a mensagem e o povo se converte. Jonas, na verdade, tinha medo que eles se convertessem. Jonas tinha medo que Deus tivesse misericórdia deles. Irmãos, eu consigo até entender a primeiro momento que se alguém fez mal para você ou para alguém que você gosta, até entendo que você fica um tempo chateado, amargurado e às vezes até com uma certa raiva. Mas Jesus nos ensinou a perdoar. Jonas tinha ódio desse povo. Mateus 18, 21, 22 diz assim: Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar o meu irmão que pecou contra ele. Ele sugere 7 vezes, Senhor. É 7 vezes? Jesus fala 70 vezes 7. O padrão de perdão de Jesus está aqui, ó. Então eu até entendo, irmãos. Presta atenção nisso aqui que eu vou encerrar, porque infelizmente o tempo foi muito rápido para mim. Irmãos, eu até entendo que pessoas te fizeram mal, pessoas fizeram coisas que desagradou você, pessoas talvez fizeram coisas até com os teus filhos. E quando mexe com os nossos filhos, mexe com nossos cônjuges, com as pessoas mais próximas, com um amigo muito chegado, com uma amiga muito chegada, ainda que não fez para você, o que acontece? Você fica com raiva às vezes daquela pessoa, sim ou não? Ou é só eu? Sim ou não? Fica assim. Aí, irmão, você não vai pregar para essa pessoa? Aí você vai torcer para essa pessoa ficar no inferno pro resto da vida? Essa palavra aqui é para isso, irmão. Porque assim, quando está lá fora, fica orando para vir para dentro. Quando chega aqui dentro, fica cobrando o que ela fez lá fora com você. Ou se está aqui dentro, a pessoa pode ter dado uma desandada, pode ter passado um período ruim. Todo mundo passa. Todo mundo tem um tempo ruim. Todo mundo tem um tempo que não é bom. Pode ter sido um tempo de discussão, pode ser um tempo que não teve comunhão. Aí o evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo pregada, e culto após culto, dia após dia, a sementinha vai sendo jogada, e aquilo que estava errado começa a ficar certo. A pessoa começa a se arrepender, começa de novo a voltar na presença de Deus, a querer fazer a vontade de Deus. E aí aquela pessoa que não consegue liberar o perdão,
E prefere que a pessoa vá embora do que fique aqui com ela. E pasmem aos senhores, acontece aqui. Acontece aqui. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Todas. Eclesiastes, capítulo 3. E existe um tempo, irmãos. Existe um tempo até para você ficar nervoso comigo por causa dessa mensagem, mas vai passar. Porque depois você vai entender que a melhor coisa que tem é você perdoar. Ah, pastor, aqui não foi com o senhor. Mas você não sabe quantas que já foram comigo. Às vezes você é com uma ou duas pessoas. Às vezes eu são várias. Às vezes eu são pastores. Às vezes eu são pessoas que me afrontam até na internet sem eu fazer nada. Eu sou afrontado, vocês não sabem, por pessoas que me pedem ajuda. E às vezes eu não ajudo mais com dinheiro. Aí me afrontam, você não é pastor? Eu falo, pode vir na igreja, você vier aqui, você vai ser ajudado. Afrontado de todas as formas. Eu fui levar sexta-feira 3 cestas básicas numa clínica de recuperação feminina. Eu me senti mal lá. Parecia que quem estava fazendo um favor era eles para mim do que eu para eles. Eu quase chamei a pastora e falei, vem cá, vocês não oram aqui quando chega alimento, não? R$850 por mês para uma mulher ficar lá. Mas eu não falei nada, deixei na mão do Senhor. Sexta-feira. Pior que depois eu fui pescar, não peguei o peixe. Ai, que raiva. Não, eu peguei um. Na sexta eu peguei um. Eu estava a 15, 20 minutos da onde eu fui. Eu falei, o quê? Não tinha trabalho? Eu falei, vou me divertir um pouquinho. Depois de mais de um ano eu fui no pesqueiro de novo. Aí no sábado o Rodrigo foi comigo. Nós não pegamos nada, né, Rodrigo? Pé frio, pé gelado, tá louco. Irmãos, quando chega o capítulo 4, a Bíblia diz que Jonas ficou extremamente decepcionado, porque a palavra foi pregada, ele pregou, ele teve a nova chance. Jonas teve a chance, ele saiu da barriga do peixe, Deus teve misericórdia de Jonas. Jonas, ele vai pregar para Nínive, porque Deus, o Deus da segunda chance, deu segunda chance para ele, chamou ele novamente, vai lá e prega contra ela. Daqui 40 dias eu vou destruí-la. Só que aí a mensagem entrou. Mesmo Jonas não querendo que aquele povo tivesse um grande avivamento, 120 mil pessoas avivadas, mesmo ele pregando contra a vontade dele, aleluia, a palavra fez efeito. Houve um jejum nacional ali, aquelas 120 mil pessoas, animais de todos, jejuaram, e houve um grande avivamento. E quando chega o capítulo 4, por isso que eu falei isso para vocês, Jonas vai fazer biquinho, que Jonas não se conforma, mas isso fica para outro dia. Engraçado que Deus fala assim, para Jonas. A Bíblia diz que Jonas ficou extremamente decepcionado, irmãos. Eu quando li isso aqui de novo hoje, umas 10 vezes, que Jonas ficou decepcionado com 120 mil pessoas. Às vezes uma pessoa vem aqui no final da mensagem, aceita Jesus, a pastora chora, eu choro, alguns aqui choram, a gente ora. Eu acho que se um dia eu pregar e 100 pessoas aceitar Jesus, acho que eu morro junto. Aí ele 120 mil pessoas, irmão, são avivadas. E a Bíblia diz que ele ficou extremamente decepcionado, que irou-se sobremaneira. No versículo 2 do capítulo 4, a Bíblia diz que ele ora e desabafa com Deus, chega a pedir a morte para Deus. Só que no versículo 4, quem vai questionar é Deus. Agora Deus vai falar assim para ele: tem razão tu para tudo isso? Tem razão para fazer tempestade em copo d'água? Tem gente que fica fazendo tempestade em copo d'água por nada. Jonas aqui está fazendo tempestade em copo d'água, irmão. Salvou. Deus faz crescer um pé de mamona, porque Jonas da linha,
vai fazer do jeito dele de novo, mas Deus vai lá e faz crescer um pé de mamona, uns falam boboreira, para oferecer mais sombra. E depois Deus envia uma largata, no outro dia destrói tudo. Aí vem aquele versículo que eu li para vocês do 4. Ah, meu Deus do céu. Tem Jonas aqui hoje. Entretanto, Jonas ponderou-se: ora, Jonas, tem compaixão dessa planta? Você tem compaixão dessa planta? Embora não tenha cuidado dela, porque ele ficou, né? Você não fez ela crescer, não podou ela, não fez nada. Ela simplesmente nasceu numa noite e morreu na outra. Por outro lado, olha Deus falando. Por outro lado, você tem um irmão aí do lado. Você tem pessoa que às vezes você não está nem mais conversando com ela. Por outro lado, tem uma cidade aí que tem 120 mil pessoas que não sabe distinguir da mão direita da mão esquerda. Eu estou vendo Deus falando assim: você queria que eu não tivesse misericórdia deles? Você queria que eu não tivesse compaixão deles? Sabe o que eu aprendo com tudo isso aqui, irmãos? Nínive era uma cidade ruim. Logo ali no capítulo 1 vai dizer que a malignidade deles subiu. Era uma cidade ruim, de pessoas ruins. Sabe o que está acontecendo com a gente? Eu vou encerrar. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Sabe o que está acontecendo com a gente, irmãos? A gente às vezes parece estar querendo a salvação só para a gente. A gente passa, olha o baile funk e começa a falar: olha lá, está bebendo. A gente passa na biqueira de droga e vê os meninos lá tudo usando droga, comprando droga, olha, não tem jeito. A gente vê tanta gente ruim, tanta coisa errada, e a gente começa a achar que o evangelho não serve para eles. Eu já pensei assim já, sabia? Ah, não dá não. Não dá. Ô irmãos, tem gente que a gente tirou das drogas, a gente não, Deus. Você olhava e você falava: não vai dar certo. Eu tenho esse exemplo na minha casa. Você olhava para a pastora Gisele para mim e falava: mas imagine, mas de jeito nenhum. E assim tantos outros. Então Deus trouxe aqui nessa noite para algumas coisas. Primeira coisa, consulta Ele. Fala com Deus. Para de tomar decisão precipitada. Para de mudar o rumo da tua história, da tua vida, sem saber se Deus está de acordo com isso. Pelo amor de Deus. Segunda coisa que eu aprendo nessa noite: Deus sempre dá a segunda chance. E a terceira coisa é para eu e você ter misericórdia das pessoas e saber que o evangelho que alcançou você, ele é capaz de alcançar qualquer pessoa na face da terra. O evangelho da salvação, ele é capaz de alcançar qualquer pessoa na face da terra. Essa igreja está aberta, irmãos, pela misericórdia de Deus. E o ministério, a visão Novo Cântico, a visão de Jesus dessa igreja, é para pessoas que acreditam que o evangelho, ele é poderoso, que a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, que pensamos. Ela é poderosa para mudar, aleluia, a direção de vidas. Ela é poderosa para mudar, para mudar a situação de pessoas que estão no vale da sombra da morte, de pessoas que estão no hospital, de pessoas que estão num cárcere, de pessoas que estão numa biqueira de droga, de pessoas que estão nesse momento fazendo coisa errada, que desagrada ao Senhor. Mas quando a palavra de Deus chega, aleluia, confronta, ensina, é a palavra
palavra de Deus que ainda salva, que cura, que liberta. É a palavra de Jesus Cristo, é o sacrifício vicário na cruz do Calvário, que vai salvar ainda muita gente nessa São Rafael, que vai salvar muita gente aqui na cidade de Guarulhos, que vai salvar muita gente no nosso Brasil, que vai salvar muita gente lá em Pernambuco. Alabacandarábia, é a palavra de Deus que vai ser pregada por obreiros dessa casa, pela membresia dessa casa, por pessoas que acreditam ainda que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Então creia que Deus é poderoso, que a palavra de Deus é poderosa. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Senhor, meu Deus, meu Pai, ministramos esta poderosa palavra, Senhor, para que algumas coisas venham ser notadas em nós mesmos, que nós possamos, Pai, ter os nossos ouvidos afiados para distinguir quando é o Senhor que fala. Que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença, nos Teus caminhos, Senhor, para que a nossa vida vá bem, para que Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, as nossas mãos, o Senhor venha bradar, o Senhor venha abençoar, o Senhor venha dar vitória. E que nessa noite, Senhor, nesse mês de dezembro que se inicia amanhã, Pai, eu quero entregar ele totalmente ao Senhor, e que através desses dias do mês de dezembro a gente possa adentrar o ano de 2026 na direção do Senhor, na Tua presença. É isso que eu te peço, e que a Tua igreja entenda isso, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Tem algum recado? Tem algum recado? Não? Faz assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Você crê? Diga! Vão com Deus, Deus abençoe. Fica na presença, fica na direção de Deus.